Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Desembaraxando 91. Chegamos no Desembaraxando 91. Sextou, sextou. O pessoal adora ouvir isso, né? Sextou. Então é hoje que é o dia de um monte de coisa acontecer na vida. É isso aí. Bem, você tá vendo com essa hashimaki aqui, ó. Essa hashimaki aqui, eu vou explicar porque eu coloquei esse negócio aqui, tá? Você vai entender, não é chamar atenção não, mas é alguma coisa que eu vou explicar no final. Desembaraxando, episódio 91. Agradeço a você que está conosco em todas as lives do Desembaraxando. Desembaraxando é de segunda a sexta-feira às 6 da matina. Sábados, domingos e feriados, horários alternativos. Ou até mesmo segunda a sexta, diante de alguma coisa que me ocorrer, né assim? Mas quero agradecer a você pelo carinho, pelas palavras, pelos feedbacks, pelas participações. Foi bem legal ontem a live, o pessoal participando bastante, né, no tema de ontem. E é isso aí, tá bom? Você que está vendo o conteúdo aqui ao vivo, bom dia. E você que está vendo o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? Vamos ao que interessa. Vamos lá. É comum em certos momentos da vida nós nos sentirmos perdidos, né? Nós nos sentimos perdidos e nós nos sentimos assim, sem saber o que fazer em certos momentos da vida, ou até muitos momentos da vida. Ficamos sem saber o que fazer, ficamos com uma incerteza e vem aquela fala na nossa cabeça: não sei o que fazer e o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Para mim isso é muito agoniante, assim, quando tá se passando o tempo, a situação tá me apertando e aí parece que não vai vir uma resposta, parece que não vai vir o que é o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Então, quando eu penso muito nisso, nesse negócio de não saber o que fazer, de nós nos sentimos perdidos, me vem aquela cena daquele filme A Procura da Felicidade, que você deve ter assistido. Um filmaço lá, um filmaço, né? E aquela cena quando o pai e o filho já estavam sem casa, estavam desabrigados, foram despejados, não tinha como pagar aluguel, ficavam andando pela cidade, dormindo em albergue, lembra? Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Chegou um dia lá que o albergue estava lotado, não deu para dormir lá, aí ficaram na rua. Aí num dado momento eles estavam numa estação de trem, de metrô, uma coisa assim, e o menino perguntava: papai, o que nós vamos fazer? O que vai fazer? E o pai, por fora, mostrava uma resposta, contou uma história para o filho, fez um mundo imaginário, que ali era um mundo de guerreiros e não sei o quê, mas por dentro ele estava totalmente apavorado, sem saber o que fazer. Quantas vezes nós também ficamos assim, né? Ficamos sem saber o que fazer, perguntamos o que eu faço diante de certas situações da vida. Com certeza você já passou por isso, né? Já passou por isso de ficar em algumas situações da vida que nós não sabemos o que fazer. Olha, eu falo por mim, viu, que muitas vezes eu fiquei dentro do carro assim, sozinho, cheguei a chorar muitas vezes e ficava pensando assim: o que eu vou fazer em relação a essa situação, né? E, que pena, vai estar gravado, brother, vai estar gravado. E quantas vezes eu fiquei assim dentro do carro, pensando, né? Chorando já muitas vezes. O que eu faço? Como é que eu vou sair dessa situação? E é uma coisa desesperadora, né? Desesperadora. Hoje assim, você lembra, você fala assim: nossa, como é que eu venci aquilo, né? Ou mesmo que não venceu do modo como queria, foi de outro jeito, mas não está mais naquele apuro. Mas na hora é uma coisa complicada. Qual que é a fonte da sua incerteza aí, que está te levando a pensar que não sabe o que fazer? Acho que é importante começar por aí, né? Qual que é o motivo de estarmos sem saber o que fazer? Qual que é a situação que está acontecendo? Ou qual que é a situação que está deixando de acontecer para que eu fique nessa vibe? Quando eu falo vibe não é pejorativo não, tá?
eu tô sofrendo mesmo, né? Não sei o que fazer. No seu caso aí, tem a ver com alguma decisão importante a ser tomada? Tem a ver com problemas pessoais? Ou tem a ver com problemas profissionais? Seja o que for, quando ficamos assim, sem saber o que fazer, né? O que eu faço? Vem aquela incerteza na vida, as nossas forças vão se esvaindo, né? Vamos ficando fraco, vamos ficando desanimado e podemos até adoecer. E aí, por mais que eu consiga assim, tem pessoas que vão querer disfarçar, querer passar uma imagem que tá tudo sob controle, mas não tá. E alguém há de perceber, quem tá perto da gente, né? Ah, você tá mais quieto, você tá mais diferente, você tá, sei lá, cadê aquela pessoa que eu conheço? E você, se criar coragem, até compartilha, né? Ah, eu tô numa situação aqui que eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei. Então assim, procura perceber uma coisa. Tudo bem, na vida vai ter momentos que nós não sabemos o que fazer. O que eu faço? Você consegue perceber que isso acontece em determinadas situações da vida? Porque vai ter situações na vida com enredos específicos, com vivências específicas, e aí vai ter uma questão dificultosa da minha parte que eu posso travar nessas horas. Outras situações, eu nem falo isso, né? Eu não sei o que fazer. E olha só que interessante, tem situações que eu nem sei o que tem que fazer, só que por ser de um enredo específico, na minha cabeça vem aquela ideia assim de uma confiança, né? Na hora eu vou dar um jeito, então eu posso até falar que eu não sei o que fazer, mas eu não fico assim apavorado em algumas situações. Vai surgir alguma coisa na hora, né? Só que em outras não. Em outras nós não pensamos isso. Parece que não vai vir nada mesmo. Parece que não vai ter uma ideia, não vai ter uma coisa mesmo. Então procura observar isso. Vai assim peneirando isso. Vai separando as coisas, né? Você trava diante de certas situações. Então é importante mapear isso. Porque eu posso estar agora numa vivência que é uma repetição de outra coisa, e eu não lembro disso, eu não associo, porque eu estou apavorado, né? Então eu não consigo raciocinar. Mas é interessante isso, tá? E eu marquei algumas coisas aqui, ó, que pode ajudar a gente nessas horas, quando não sabemos o que fazer. Por exemplo, pode parecer muito óbvio, tá? Mas, né? Buscar ajuda, buscar conselho das pessoas, né? Porque isso pode parecer muito óbvio, porque tem gente que não acredita assim que vai vir uma coisa até do outro, né? Ah, eu não sei o que fazer e ninguém pode me ajudar. E você vai ajudar essa pessoa, ela até assim com você. Não, ninguém pode me ajudar. Será que ninguém pode ajudar? Porque uma coisa que a pessoa fala pode não dar na hora uma ideia, um resultado, uma coisa a se fazer. Mas se eu escutar aquilo e pensar, quem sabe aquilo pode me ajudar? Então, buscar ajuda, buscar conselhos, né? Porque muitas vezes eu até sei o que tem que fazer, mas eu digo que não sei. Por causa do enfrentamento, por causa da exposição. Olha que interessante isso aqui, tá? Olha que interessante essa questão, né? Então, tem situações que eu falo que eu não sei o que fazer, mas eu não fico assim apavorado, porque eu creio que na hora vai dar alguma coisa. Mas tem situações que eu falo que eu não sei, porque eu não sei mesmo. Então isso me toma. Só que por outro lado, uma terceira opção, eu posso até saber o que eu devo fazer. E a vida já mostrou 1000 vezes, ó, tem que ser isso. Mas aí eu não quero fazer, eu não aceito isso, eu resisto. Aí eu tenho medo, enfim, um monte de coisa, né? É que nem numa terapia, quando a pessoa tem resistência, né? Então ela vai até uma caminhada da terapia e ali para frente ela não quer fazer a continuação, mesmo entendendo que é importante e de ajuda àquela pessoa, mas ela não quer avançar. Olha que interessante, né? Como uma parte nossa pode conspirar contra a gente, como uma parte nossa pode não querer avançar, porque já falamos sobre isso em outros Desembarachandos, né? Uma parte nossa luta para ficar na mesmice, o nosso cérebro trabalha para gastar menos energia, e é claro que uma novidade em mais ou menos intensidade pega a gente, né? Então, ó, buscar ajuda, buscar conselho. Será que eu sei o que fazer? Será que eu não sei o que tem que fazer, mas eu falo que não sei? E uma outra coisa, né? Medo de errar. Aí vem a questão do porquê que eu não ajo muitas vezes, né? O medo de errar. Então assim, ó, eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, tá? O medo de errar. Mas me lembrei de uma outra coisa aqui. O importante nessas horas que eu tô assim, sem saber o que fazer,
e tá vindo para pagar os boletos, né? Assim, tá vindo coisa para resolver, e tá vindo aquela conversa, e tá vindo aquele confronto, e eu não sei o que eu faço, né? O importante é assim, ó, é para onde que eu tô olhando nessas horas, né? E quem ou quais são as influências da minha vida. Então, quer dizer, observa de quem você está perto. Observa quem influencia a sua cabeça. Observa os conteúdos que você consome. Observa para onde está o teu olhar. Porque eu já posso estar mal porque eu não sei o que eu tenho que fazer. E aí eu estou olhando para alguma coisa, para um lado, para uma tendência, para uma ideia que também não me ajuda a nada. E eu estou perto de pessoas que me puxam para baixo também, puxam para trás. Então também tem isso, tá? Eu posso até não saber o que fazer, porque eu estou no meio de gente que me puxa para trás, que tem uma influência na minha cabeça. Que é só, em alguns casos, eu sair de perto delas, ou sair de perto e mudar o olhar para alguma coisa, que eu posso começar a saber o que eu faço. É interessante isso, tá? Muitas vezes nós não sabemos o que fazer, porque eu estou num grupo, eu estou num meio de influência que também não me ajuda. Tem esse motivo também, tá? Então, para onde que você está olhando nessa hora? Para aquilo que te desanima mais ainda, ou para aquilo que te fortalece mais ainda, mesmo eu não sabendo o que fazer, tá entendendo? Então, tem outras coisas envolvidas nessa hora, de quando nós nos encontramos numa situação que não sabemos o que fazer. Então, tem o entorno, tem com quem andamos, tem os conteúdos que eu consumo, tem aquilo que eu permito entrar na minha cabeça, alguns triplex que alugam na minha cabeça e mais atrapalha do que ajuda, tá entendendo? Então, tem hora que parece que qualquer decisão que eu venha a tomar vai ser a decisão errada, sim ou não? Quando eu estou nessa situação de não saber o que fazer, o que eu faço? Eu pergunto para a vida, para as pessoas, pergunto na espiritualidade, pergunto nos estudos, pergunto, né, assim, e a resposta não vem. E quando eu estou nesse momento assim, dá a entender o quê? Parece que qualquer decisão que eu tome, parece que qualquer coisa que eu faça, parece que qualquer lado que eu corra vai ser o errado. Já passou por isso? Ou eu estou falando um negócio aqui que é longe da nossa realidade aqui, né? Eu acho que momentos de crise, momentos de tensão, momentos delicados da vida, são momentos que nos deixam mais assim, né? Sem saber o que fazer. E se você ocupa um lugar assim proeminente, de liderança, não só de uma família, mas as pessoas te olham como uma referência, porque a vida foi levando a você ser uma referência, aí o povo vai te perguntar, o povo vai querer saber de você, e a sua opinião é importante, e muitas vezes nem você sabe o que tem que fazer, né? E o povo espera de você, isso é bem complicado, né? Na família, por exemplo, essas coisas adoecem quem está nesse lugar. A ansiedade vem com tudo, gêmea. A ansiedade vem com tudo. Pegando um subgancho aqui do assunto, né? Aquelas pessoas que ocupam na família ou nos grupos que fazem parte, aquele lugar do salvador, do faz para todo mundo, daquele que sempre é procurado para resolver. A pessoa pode até gostar desse lugar, porque ela se acha útil, ela aprendeu assim. Só que em muitas situações a pessoa também cansa, mas não consegue sair. E ela fala assim, o tempo todo eu dando resposta para todo mundo, eu olhando para todo mundo, eu resolvendo para todo mundo, mas eu também sou uma pessoa que precisa. Né? E aí é tenso isso, né? E essa pessoa é colocada num lugar de cobrança, de resposta, e enfim. Então é delicado ocupar esse lugar, viu? Como disse aqui a Joêmia, ansiedade, depressão, um monte de coisa aí, né? Algumas coisas que podem fazer e gerar em nós esse sentimento assim de que eu não sei o que eu faço em dados momentos da vida. Por exemplo, falei agora há pouco e eu falei que ia voltar agora nesse termo, né? Nessa palavra, medo de errar. Muitos não sabem o que fazer, falam que não sabem o que fazer, mas na verdade até sabe, mas tem medo de errar. Então o medo de errar faz a pessoa ficar totalmente paralisada, totalmente não acha para lugar nenhum. E na vida, pessoal, vai ter horas que não vai ter assim uma previsibilidade, não vai ter um mapa, não vai ter. A vida, eu sempre falo isso aqui, viver é pôr-se a estar, não tem como ficar ileso na vida, não tem como ficar sem cicatriz na vida, tem que se envolver. Assim, nós só saberemos, seja lá o que for, depois que nós fizermos. Olha que interessante, né?
Nós só saberemos depois que fizermos. O sujeito só sabe depois que ele fazer, depois que ele fizer alguma coisa. Aí ele vai saber. Antes não dá. Só que aí eu fico nisso, né? Medo de errar, falta de informação. Por isso que eu falei agora há pouco, né? Quais são os seus influenciadores? Para onde você está olhando? Porque muitas vezes o meio que você está te impede de buscar conhecimento, tipo, se sabota. Então, falta de informação. Eu posso estar sofrendo por uma interpretação e está do meu lado a informação, está perto de mim alguma coisa que pode ser importante, mas eu me fecho. Ninguém pode me dar um conselho, ninguém pode me ajudar, ninguém. Então, realmente vai ficar difícil. Falta de informação. Muitas vezes uma análise excessiva. Você é perfeccionista? Porque isso pode ser bom em muitas coisas. Eu não estou negando a competência de quem é perfeccionista. Mas não há como negar que tem um quê de insegurança nessa pessoa. E ela procura fazer muito mais, né? E é um nível de exigência muito grande para as coisas que faz ou espera dos outros, né? E aí, quando que a pessoa perfeccionista vai falar que ficou bom? É bem difícil, né? Ela pode falar que ficou bom com ressalvas, né? Muitas ressalvas, né? Aquela coisa toda. É aquela espera pelo... Aquela famosa brincadeira da espera pelo marido perfeito, a esposa perfeita. A pessoa vai estar uma caveira esperando na porta de casa. Então não vai ter. Então, esse perfeccionismo, essa análise excessiva, e a pessoa por tanto analisar, não coloca o carro para fora da garagem. Né? Uma pressão externa. Agora há pouco falou aqui de ansiedade, né, a Joênia? Então é isso mesmo, pressão externa. A pessoa também tem dificuldades e não sabe o que fazer por causa da pressão. Tem pessoas que se pressionar a pessoa com cheio de pergunta, você espana a pessoa, então deixa a pessoa respirar. E aí você vai querer se defender, falar para não ficar perguntando, aí você ainda quer o chato, mal educado, grosso. Aí você ouve o que da pessoa? Só quero ajudar você, e você é grosso. Só que ficar na cabeça da pessoa também, tem hora, a pessoa vai espanar, não vai ajudar a ficar por isso na cabeça na hora. Ela tem que se acalmar para poder encontrar uma resposta sobre o que tem que fazer. Aí aquela pressão do caramba na cabeça dela ou na cabeça dele, e a pessoa não consegue decidir. Ela até adoece. Aí vem a questão física e emocional, né? Então, pressão externa, dúvida, insegurança, e vai ter a questão das consequências também, né? A pessoa vai ter dificuldade, a pessoa assim, ela vai ter momentos na vida que ela vai falar assim: eu não sei o que eu faço. Ô, minha prima linda, Isa, saudade de ti, beijo, te amo, viu? Que legal, beijo a todos aí. Minha prima entrou na live, que legal. Então, o medo das consequências, né? Tudo vai ter consequência nessa vida. Tudo vai ter consequência. Então, de novo, não tem como ficar ileso na vida, não tem como ficar sem arranhão na vida. Olha pro teu corpo aí, você não tem uma cicatriz no teu corpo? Quando era criança, até de adulto, caiu, machucou? Porque você se colocou na vida. É isso. Agora, quem não quer ter cicatriz, não sai de casa. É bem desse jeito. Então, nós só saberemos depois que nós fizermos, né? Claro que é horrível ficar naquele momento, né? De eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. É desesperador ficar nesse momento, né? E o tempo está passando, e os prazos vão se esgotando, e você tem que responder de algum jeito, só para quem está nesse olho do furacão, né? E aquela coisa toda, né? Só que assim, ó, tem pessoas que não sabem o que fazer, aí volta na questão lá das influências, né? Porque são pessoas influenciáveis, né? Tem gente que se ouvir 3, 4 opiniões diferentes, já fica perdidaço. Vai atrás das opiniões, eu quero receber das pessoas opinião sobre o que eu faço, mas aí quando vem as opiniões, a pessoa trava, a pessoa fica até pior, né? Eu atendi pessoas assim dias atrás, né? Que coisas que para você pode ser muito fácil fazer, mas para a pessoa é muito difícil. Ainda mais se ela ouviu 3, 4 pessoas e cada um falou de um jeito. Não vai, faça, não faça. Eu se fosse você não ia. Ah, vai de cabeça. A pessoa fica totalmente paralisada em ouvir tudo isso. E mesmo que ela escute uma unanimidade também pode ter dificuldade de agir. Porque tem a questão das consequências, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Só vai ser quando fizer. E se for errado, se for complicado, mas você vai abrindo caminho, está entendendo? Você abre novas portas, mesmo não sendo como eu esperava. Agora, se ficar só no lugar de sempre aqui,
vai ficar nessa questão de sempre aqui. Então é complicado isso, né? Uma coisa que eu aprendi num curso uma vez foi assim, ó, pode parecer uma coisa meio esquisita e não fecha filtro com isso, mas é assim, ó, eu não sei como será no futuro, ninguém sabe. Mas quando eu precisar de mim lá na frente, quando a situação realmente acontecer, que a minha inteligência me ajude lá na hora. Mas ficamos sofrendo por antecipação, né? Então, por exemplo, a pessoa vai à terapia por vários motivos. E muitos desses motivos é o quê? A pessoa não saber o que fazer. Ela vai na terapia porque não sabe o que fazer em relação a alguma coisa da sua vida. E ela, é claro, é normal, na psicanálise é normal, que ela vai esperar que o analista tenha esse saber. E vai esperar que o analista ajude, fale, aconselhe, sugestione. Mas com o tempo vai ver que não é nada disso. Porque se eu dou para alguém uma sugestão, se eu falo o que ela tem que fazer, eu estou subestimando a própria capacidade dela, né? Então, ela vai com o tempo da terapia entender que o saber vai estar dentro dela. Quando eu falo saber dentro dela, não é assim que todas as respostas estarão dentro dela, mas pelo menos um movimento de para frente. E o que der na frente eu olho. Tá dentro da pessoa essa capacidade, não está fora dela. Está dentro dela, né? Uma coisa importante também é a pessoa exercer a presença. Porque nessa hora de apavoro, nós não exercemos a presença. Ficamos apavorados, né? O que é, Baracho, exercer a presença? É se conectar mais com o que está fazendo, com o que está vivendo. Olhar mais ao redor. Não ficar muito aqui na cabeça te guiando. Olha mais ao redor. Olha mais as pessoas. Olha quem passa por alguma coisa semelhante ao que você está passando. Olha, porque isso pode ajudar você a aumentar o seu repertório, tá entendendo? Embora cada um é cada um, embora somos diferentes uns dos outros, mas se você olhar mais para o que está acontecendo ao seu redor e tirar essa visão centralizada em você, autorreferente, você pode colher repertórios para utilizar na sua situação, tá entendendo? Quando a gente está nessa situação assim, do olho do furacão, sem saber o que fazer, nós nos tornamos muito autorreferentes, né? Nós olhamos muito para a nossa dor, a gente se olha muito nessa hora, a gente não tira o olhar de nós. Aí vem ansiedade, depressão, angústia, tudo que foi falado aqui. Então o importante é olhar para fora, para poder ter repertórios. E aí você viu que essa Hashimaki aqui, essa faixa do Karate Kid, quando eu falei agora há pouco, né, que a pessoa vai na terapia entender que o saber está dentro dela, eu lembro quando o mestre Miyagi falou pro Daniel assim, ensinando karatê para ele, né? Aí ele falou assim: Daniel, o melhor karatê está dentro de você. O melhor karatê não está em Miyagi. O melhor karatê não está no Johnny, não está no Shozen, que eram os inimigos do Daniel, tá? Não está nesses caras aí altamente graduados no karatê. O melhor karatê está dentro de você. O melhor de cada um está dentro de cada um. Tá entendendo? Mesmo que você não saiba o que tem que fazer. Mas como assim, Baracho? O melhor está em nós. O melhor está em nós no sentido que está em nós o movimento para poder olhar de outro jeito até que se encontre uma resposta. Quando eu falei agora há pouco de olhar para fora para ter mais repertório, isso parte de nós. Tá entendendo? Então, o melhor karatê está dentro de você. Mas é claro que não é fácil até chegar a essa compreensão. E vai ter momentos na vida que a gente não vai saber o que fazer. Parece que não vai saber o que fazer. Mas que você possa entender essa questão. Só saberemos depois que fizermos. O melhor karatê está dentro de você. Exerça a presença, olhe mais para fora de si do que para si, para olhar mais repertórios. E desejo de todo o coração que um desses repertórios te ajude em relação a essa situação. Que muitas vezes pode não levar onde você quer, mas vai te levar para algum lugar. Que pode ser uma questão de passagem para uma situação aí sim, de alívio e de resolução, ou de uma coisa melhor para você. Valeu pela sua companhia, valeu pela sua presença aqui. Se você perdeu aqui a live no começo, Desembaraxando, volta para vir no começo. Se você lembrou de alguém que tinha que ver essa live aqui, recomenda para essa pessoa. Ela vai estar gravada aqui no Instagram, depois no Face e no YouTube do Baracho.
E sou muito grato a você pela atenção que nos dá, tá bom? Sextou, tenha um grande dia e até o próximo Desembarachando. Valeu!